Ei, bom dia pra você. Fernanda Alves. Bom dia, Gata Show, pra você e pra todo mundo que acompanha a Verdinha e a TV Diário. Sim, a expectativa é que ele esteja pronto para o Clássico Rei, até porque ele chega com semanas antes do jogo acontecer, que é o José Herrera, de 22 anos. Já está em Fortaleza, chegou ontem por volta das 7 horas da noite no Aeroporto Internacional Pinto Martins. A nossa equipe esteve por lá, ele já chegou, vestiu a camisa, fez foto fazendo o símbolo do L, que é o símbolo do Lion, considerado pela torcida aí marca registrada, e falou sobre as expectativas, de o que ele espera encontrar no Fortaleza, e também falou sobre Clássico Rei, mas não deu muitos detalhes. Ele disse que espera conhecer o grupo, quer conversar com todo mundo, mas que está pronto para vestir a camisa tricolor e principalmente de ajudar o Fortaleza neste momento. O atleta vem lá do Argentino Júnior, já hoje não vai treinar com o grupo, porque como a viagem foi bem cansativa, ele será poupado para poder iniciar as atividades amanhã. Ele saiu ontem mais ou menos por volta de 11h45 da Argentina, foi para Guarulhos, de lá fez conexão aqui com Fortaleza e por isso chegou 7 horas da noite. Aí, para não desgastar o atleta fisicamente, amanhã ele começa com foco total, tudo isso pensando em colaborar com o Tricolor de Aço. Gata Show! Tá aí, José Herrera, é o do Aponta, que são parecidos, né? O Júlio Manso é aquele dali, viu? Pessoal? Tu tá vendo o Júlio e o Palheta, né? Aí presta atenção. É esse aí que tá conversando aí com o É o Júlio. de branco, o de branco aí que tá conversando com o Júlio. Que chegou com a blusa preta. Que chegou com a blusa preta, é isso. José Herrera, fica essa expectativa, gente, mais um argentino. A gente traz a discussão sobre contratos extensos, né? Contratos longos, mas isso foi uma filosofia de trabalho da diretoria do Fortaleza. E agora, torcedor, é aquela operação de risco, sabe, gente? Agora é esperar que dê certo. É esperar também que o Vojvoda possa utilizá-lo. Durante o Clássico Rei, já é bom ver José Herrera, Alexandre Mota. Você que tá com saudade do microfone. Denise, seria interessante saber como é que o jogador está, né? Como é que ele vai se comportar, né? Qual é o nível de desempenho dele mesmo, né? Porque muita gente fala sobre o dinheiro, mas acho que o dinheiro é um detalhe que faz parte já dos movimentos. Então, cada vez mais a gente vai entender que são movimentos naturais, né? Gastar dinheiro é um processo natural. A grande questão é, ele é a solução? Foi a melhor peça que o time encontrou no mercado? É isso, ele vai ser titular? Porque de aposta ninguém aguenta mais. O Dylan Borreiro é uma aposta, por exemplo, né? Foi contratado nessa temporada, acabou não conseguindo jogar. Outros jogadores também o time contratou com outro status, Denise, e aí acaba também não conseguindo se aproveitar. Há um certo glamour, talvez, de dizer assim, porque ele vem do futebol argentino, ele vai ser titular, vai arrebentar. Não é bem assim. Inclusive, nos últimos movimentos, não tem sido assim, Denise. Ó o Machuca, lembra quando chegou? O torcedor fica muito nessa situação. Será que é um novo Machuca? Será se ele vai realmente despontar? A gente não consegue apontar sobre isso. O que eu consigo falar é José Herrera. No momento em que eu tive a oportunidade de conversar com colegas, né, que cobrem futebol argentino, falaram que ele é um jogador rápido, que busca 1 contra 1, faz mais de uma função, né, joga de ponta direita, ponta esquerda também, pode jogar no outro lado. E ele tem um certo número de gols, né, Denise? 19 jogos, 5 gols. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca jogou fora da Argentina. Ele joga em um time que não tem tanta expressão, né, que é o Argentino Júnior. Exatamente. E, paralelo a isso, ele acaba não jogando tanto Libertadores, Sul-Americano, ou seja, o nível de competitividade dele é 1. Fortaleza é inserido hoje no campeonato sul-americano mais difícil de todos, que é o Campeonato Brasileiro. Então, será se ele vai conseguir se adaptar rapidamente? Será se ele tem as características que precisavam para o Vojvoda colocar ele no time? O Vojvoda vai dar sequência para ele? Foi uma indicação junto ao treinador, então são muitas ponderações. Mas a gente fica na torcida para que ele seja esse jogador. Porque a grande questão, Denise, é que o Fortaleza prometeu, antes da pausa, uma grande revolução no seu time. E a gente viu que essa revolução está acontecendo. Saíram atletas, tem outros chegando, mas talvez ainda não na velocidade que o torcedor gostaria. Até agora, quem foi anunciado? Matheus Pereira, que já estava no time antes da pausa, não jogou ainda, e o José Herrera. Aí a Fernanda daqui a pouco vai falar do Adam. Aí tem um volante também que o clube está interessado. Mas ainda se espera talvez um Fortaleza diferente para esse momento, né? E a gente viu que o Fortaleza também mudou um pouco o tom. Antes era uma grande reformulação, depois se tornou o quê? Vamos dar confiança para o nosso elenco. O elenco tem qualidade. Então, que esse jogador possa se adequar, possa jogar, né? É isso que o torcedor vai querer ver.
Denise, e eu acho o seguinte, o grande destaque, que a gente pode também dizer isso, Alexandre, que eu acho que pesa contra o Herrera, é porque, querendo ou não, ele chega no intertemporada, né? O Alexandre disse que ele não tem experiência para jogar torneios sul-americanos e vai jogar logo uma Libertadores. Ele vai jogar logo oitavas de finais de Libertadores. A gente não tá falando de pré-Libertadores. Pelo menos o pensamento é esse, grupo, né? Que Então, ele chega pra jogar. Pelo menos já vai ser credenciado para isso, vai ser inscrito na Libertadores já para uma fase de oitavas de final. Ou seja, é um jogador que ele chega com um tempo de adaptação muito curto. Ele tem pouco tempo para se adaptar, ele tem pouco tempo para entender o que é jogar com a camisa do Fortaleza, entender o que é a torcida. Ele já vai encarar uma partida eliminatória de Copa do Nordeste, se não inscrito, mas pelo menos vivenciando o ambiente do clube. Uma semana depois, ele já encara um clássico rei valendo pelo Brasileirão, ou seja, um outro tipo de pressão, e já se prepara para uma Libertadores da América, de oitavas de final. Então, assim, é um jogador... E quem chegar agora, diferente do Matheus Pereira, que já tá com o elenco bem antes, um pouco antes da pausa, quem chegar agora e essas movimentações que o Fortaleza fizer de hoje até o dia 10 de julho, quando encerra essa janela de transferência, quando abre para inscrição essa janela de transferência, são jogadores que têm que chegar basicamente prontos. Prontos no sentido de que adaptados e prontos para jogar, porque eu não acredito que o Fortaleza traga um jogador com um aporte financeiro que trouxe o Herrera para simplesmente esperar ele se adaptar, esperar ele entrar no ritmo, esperar ele ver o que é que vai acontecer. Eu acho que não é esse perfil que o Fortaleza tem buscado. Fortaleza hoje ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, tem partidas eliminatórias importantes, precisa fazer ajustes no seu clube, precisa fazer ajustes nas suas peças. Então, assim, ele tem que contratar jogadores e o departamento de futebol tem que olhar para esses jogadores que vão chegar com a visão de que precisa chegar e ser útil para o elenco. Vamos ver. Torcedor, o que é que você tá achando aí dessa movimentação de mercado? É aquela operação de risco que a gente sempre fala, né? O Alexandre citou aqui do Machuca, né? Que também chegou com toda essa expectativa. Contrato longo e não se pagou. Mas, por outro lado, torcedor, ele pode chegar e arrebentar. Pois essa Aí, é a torcida do clube, né? 10 milhões, 18 milhões, o que for, meu filho. A Mega Sena acumulada, se paga. Pois é, por isso, Anísio, que pra mim o dinheiro em si, ele não é o aspecto mais relevante. Eu sei que às vezes esse tema entra em cena, né? O torcedor reclama quando contrata alguém e não gasta, aí depois o torcedor reclama porque tá gastando muito. Então sempre haverá críticas. Eu tento deixar as cifras, o dinheiro, de lado. Pra mim a grande questão é saber se ele vai jogar ou não. Vai ser titular? Chega com esse perfil de ser titular? Tá precisando de um titular. Ou não, é um menino que a gente vai amadurecer ele, vamos saber se ele vai... Aí já começa a ser uma situação mais complicada, porque você perde tempo, se gasta com alguém que não vai conseguir ser o retorno imediato que se espera. Então, para mim, essa é a grande questão, né? O Fortaleza tem que ter muita assertividade nesse mercado. Por quê, Denise? Porque não teve no início da temporada. E o clube sabe disso. Infelizmente, os reforços que foram anunciados no início da temporada, e aí... É fato, né? Os dirigentes vão falar, mas no início da temporada não se criticava tanto. Mas aqueles reforços não renderam. Não renderam. Os jogadores não conseguiram render. Por isso, Denise, que dos jogadores que foram contratados, né? A gente tá falando de uma saída, né? Agora. A saída do... A gente tá falando agora de um jogador que tá chegando. Mas dos jogadores que saíram, Denise, por exemplo, o Paulo Fernandes. É um jogador que chegou nessa temporada e já tá saindo. O Dylan Borreiro, que depois o Fernando vai falar mais, é outro jogador que chegou na atual temporada e tá saindo. 6 meses de clube já vai embora. Ou seja, é um checkmate muito definitivo, né? São atletas que, poxa, se contratou com uma esperança, acabou não acontecendo. E aí, Alexandre, a gente vê também uma movimentação do negócio, assim, muito diferente. Por quê? Você tinha algumas peças que o torcedor claramente sabia que não estavam rendendo e o Fortaleza insistiu anos após anos. Exemplo, Pedro Augusto. Após aquela final da Sul-Americana, A insistência, a né, Bandeira? insistência no Pedro Augusto foi algo que irritou o torcedor. Com o Paulo Fernandes e com o Borreiro, eu acho que já foi um movimento contrário. Opa! Teve um pouquinho de insistência, mas a insistência não foi tão extensa, não vamos né? insistir, não se adaptou, 6 meses, não se adaptou, manda embora. Então, assim, esses movimentos que o Fortaleza tem feito, principalmente nesse primeiro momento, nesses primeiros 6 meses, muda um pouco a postura do clube. Muda um pouco o que é que o clube tá querendo dizer pro torcedor, ó. Nós não vamos insistir mais com alguns atletas como insistimos em outras temporadas.
nós vamos agora resolver. É ser mais pragmático quanto a isso. Isso aí meio que dá um norte para o que o torcedor espera para os próximos meses. É isso aí, gente, tá? E quem tá na TV, quem tá no YouTube, está acompanhando aí a chegada do Herrera, José Herrera, 22 anos, jovem, né? Tem muito chão aí pela frente, expectativa aí que possa render. É isso que o torcedor aguarda, né? O que o Alexandre tá falando, o João Bandeira tá falando, que são atletas que estão chegando e que não estão rendendo e traz até uma certa impaciência, né, torcedor? Você fica impaciente esperando um bom resultado. Vamos aguardar que eles tragam, né, esse resultado que o torcedor vestiram a camisa, já vestiu, agora vestir de fato e de direito. Um contraponto aí, Denise, desses movimentos, né, é que a gente tem visto pelo menos o Fortaleza mudando o perfil de contratação. Tem gente mais nova chegando, né? São jogadores mais jovens e jogadores que eram pelo menos titulares nas suas equipes, né? Porque se a gente lembrar aqui, por exemplo, do Davi Luiz, ele era reserva do Flamengo. O Daverson era reserva do Atlético Mineiro, né? Acabou não sendo titular absoluto, nessa temporada não estava nem jogando. E aí a gente tá falando de um jogador, como no caso do José Herrera, né? Que era titular no time dele. E aí, é jovem, né? Então, é o time tentando em algum grau também baixar a média de idade, que é outro tema muito sensível, né? O torcedor sempre cobra, reclama sobre isso. Também não sou alguém aqui que vai dizer que time tem que ficar jovem, eu não acho isso. Tem muito time jovem também que não engrena, né? Não consegue render. Agora, a longo prazo, você ter jogadores jovens é você ter a certeza de que você pode gastar muito, mas pode ter um retorno financeiro também. É diferente, por exemplo, Fortaleza não vai conseguir realocar o Davi Luiz, vender o Davi Luiz. Não dá. A situação é bem mais complexa, né? Agora, o José Herrera chegando, né? Conseguindo despontar, aí é um atleta que é um ativo que pode ser negociado. A grande questão para mim, que chama muita atenção também, é o tempo de contrato, né? 2030 é muito tempo de contrato muito longo, né? E vamos saber se não acaba entrando nessa espiral que foi do Dylan, do Felipe Jonathan, que também eram jogadores jovens com um contrato muito longo que acabaram não rendendo. O próprio Machuca também. Vamos continuar falando